dia após a tragédia na Colômbia, a dor de parentes, amigos e torcedores e as novas informações sobre o acidente com o time da Chapecoense e um grupo de jornalistas. Hoje é quinta-feira, 30 de novembro, e o RF News vai mostrar também. Pacote anticorrupção é votado na madrugada pelos deputados. Acidente com caminhões da aeronáutica deixa 25 feridos no Rio de Janeiro. Bombeiro confunde ladrão e mata policial. Será levado a juízo. Nossa obrigação como defesa é aguardar. Gerente de loja forja assalto no próprio comércio. E universitários de Campinas promovem desfile de moda com crianças na luta contra o câncer. Foi especial para todo mundo e acredito que eles vão levar o resto da vida e eu também. Os detalhes ao vivo no RF News. Em uma votação que varou a madrugada de hoje, o plenário da Câmara aprovou uma série de mudanças no pacote de medidas contra a corrupção proposto pelo Ministério Público Federal. Apesar de terem desistido de incluir no pacote a anistia à prática do Caixa 2, os deputados incluíram medidas polêmicas e retiraram do texto propostas consideradas essenciais do projeto, que agora seguirá para a apreciação do Senado. Desde que o projeto foi votado na comissão especial na semana passada, líderes partidários não esconderam descontentamento com o relatório. Segundo os parlamentares, o projeto contemplava apenas os interesses do Ministério Público. Entre as alterações, a primeira delas foi a inclusão no pacote da previsão de punir por crime de abuso de autoridade magistrados, procuradores e promotores. A emenda, que obteve o apoio de 313 deputados, foi vista como uma retaliação por membros da Força-Tarefa da Operação Lava Jato. Muitos dos que votaram a favor da medida são investigados por conta do esquema de corrupção da Petrobras. Os deputados também incluíram a possibilidade de punir policiais, magistrados e integrantes do MP de todas as instâncias que violarem o direito ou prerrogativas de advogados. Entre as medidas que foram retiradas do texto está a criação da figura do reportante do bem, que era uma espécie de delator que não havia participado do esquema de corrupção, mas que contaria tudo o que sabia e seria premiado com até 20% dos valores que fossem recuperados. Os deputados também retiraram do pacote a previsão de dar mais poder ao Ministério Público em acordos de leniência com pessoas físicas e jurídicas em atos de corrupção. A Câmara derrubou ainda a responsabilização dos partidos políticos e dirigentes partidários por atos cometidos por políticos filiados a siglas. Foram mantidos no pacote apenas a criminalização do Caixa 2 de campanha eleitoral, o aumento de punição para crime de corrupção com crime hediondo a partir de 10 mil salários mínimos, a transparência para tribunais na divulgação de dados processuais e limitação de recursos para a protelação de processos e ação popular. E o Senado aprovou por 61 votos favoráveis e 14 contrários o texto base da proposta de emenda à Constituição que cria um teto para os gastos públicos do governo federal nos próximos 20 anos. A votação aconteceu em meio a protestos, coloca as imagens. Segundo a Polícia Militar, foram 10 mil manifestantes. O carro de reportagem da Record TV foi virado e manifestantes, alguns encapuzados, invadiram o prédio do Ministério da Educação, provocando quebradeira. Um outro grupo chegou a botar fogo em um carro estacionado no local. 8 pessoas foram presas. Em nota, o presidente Michel Temer disse que repudia o vandalismo, a destruição de parte dos manifestantes. Um comboio com 3 caminhões do Batalhão de Infantaria da Aeronáutica sofreu um acidente na pista seletiva da Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, hoje pela manhã. Coloca as imagens. De acordo com os bombeiros, 25 pessoas ficaram feridas. O eixo dianteiro do caminhão chegou a se soltar no acidente e ficou pendurado na mureta da via. Os militares receberam os primeiros atendimentos na pista. O comboio se encaminhava para a base aérea do Galeão. Os bombeiros dos quartéis de Guadalupe e Irajá atuaram na pista com ambulâncias para remover os feridos. O trânsito ficou complicado no trecho. RF News de volta e ao vivo para todo o Brasil, agora são 12 horas e 12 minutos. Vamos falar sobre a maior tragédia do esporte brasileiro que impediu o sonho de um time em chegar pela primeira vez a um título internacional. O número de vítimas foi atualizado. O avião levava 77 pessoas e apenas 6 sobreviveram. O mundo todo se solidarizou com as vítimas, coloca as imagens. Fãs do Atlético Nacional, o time que a Chapecoense enfrentaria hoje na final da Copa Sul-Americana, fizeram uma vigília à noite, tanto nas ruas de Bogotá, capital da Colômbia, quanto em Medellín. Eles cantaram Somos Irmãos.
O time rival da equipe brasileira convocou para hoje mais uma homenagem. Na hora em que deveria ser disputada a partida, às 9h45 da noite, no horário de Brasília, fãs e parentes devem ir ao estádio vestindo camisetas brancas e levando velas. As buscas terminaram no local da tragédia e todos os corpos já foram resgatados e devem começar a ser liberados a partir de amanhã. Era um pouco mais de 7 da noite, horário do Brasil, quando o helicóptero levou o último corpo resgatado. Balanço oficial: 71 mortos, 6 feridos. A lista de passageiros tinha 81 nomes, mas 4 pessoas não viajaram de última hora. Agora os corpos estão no IML de Medellín e esperam por reconhecimento. As 2 caixas pretas da aeronave foram localizadas. O equipamento grava os ruídos na cabine de comando, as conversas dos pilotos, os últimos momentos antes da queda. Elas são essenciais nas investigações para que se descubra o que causou o acidente. Pouco antes do horário previsto de chegada, o piloto informou à torre de controle uma pane elétrica. O aeroporto se preparou para um pouso de emergência, mas o avião caiu cerca de 30 quilômetros antes. A hipótese é de que a aeronave tenha perdido a estabilidade sem que o piloto conseguisse retomar o controle. Essa órbita pode ter acontecido por um problema ou técnico, elétrico, hidráulico, mecânico, que fez com que a tripulação entrasse no procedimento de órbita para gastar o combustível. As investigações ainda estão em estágio inicial. Além dos dados das caixas pretas, os depoimentos dos sobreviventes podem ajudar a explicar o que aconteceu. Uma tentativa de pouso, onde a aeronave venha no ângulo que a gente conhece como se fosse de pouso. E impacta um obstáculo qualquer inadvertidamente, por exemplo, eu tenho uma distribuição linear. Pedaços da aeronave vão ficando para trás, ela fica mais desagregada. A Companhia Aérea Boliviana é uma operadora de pequeno porte, conhecida por oferecer custos menores e flexibilidade nos voos fretados para os clubes de futebol. Numa rede social da empresa, fotos com delegações de países e times latino-americanos. Aqui, um registro do avião com a seleção argentina. Messi e outros craques voaram com o mesmo piloto. Horas antes do acidente, o símbolo da Chapecoense foi estampado na fuselagem do último voo do avião. A própria Chapecoense já tinha viajado nesse mesmo avião em outubro. Uma equipe da empresa inglesa responsável pela fabricação da aeronave viajou à Colômbia para ajudar na investigação das causas do acidente. Especialistas dizem que o avião não era apropriado para voar longas distâncias. A autonomia de voo da aeronave é de 2.963 quilômetros, um pouco menos que a distância entre Santa Cruz de la Sierra e Medellín. A tripulação deveria ter optado por pedir prioridade para pousar em segurança antes de completar o trajeto. A aeronave começou a reduzir a velocidade e depois passou a voar em círculos no sentido anti-horário. Uma manobra normal quando o piloto espera autorização para pousar. Depois disso, a queda foi brusca. O piloto Miguel Quiroga, dono da companhia aérea, era genro do ex-senador boliviano Roger Pinto, asilado no Brasil há 3 anos. Quiroga era um ex-oficial da Força Aérea Boliviana e era casado com uma das filhas do ex-senador. As últimas imagens do time foram registradas por uma TV boliviana, momentos antes do voo decolar. O vídeo mostra o comandante dando as boas-vindas à equipe da Chapecoense. A tripulação fala da alegria por levar os jogadores e jornalistas. A equipe técnica também deu entrevista, enquanto os outros passageiros se preparavam para a viagem. Já trabalhamos com eles no jogo de Barranquilha, fomos muito bem atendidos e agora vai fazer esse novo trajeto conosco. Antes de entrar nesse voo, o técnico Caio Júnior enviou uma mensagem para um assessor. Estamos dentro do avião em Santa Cruz de la Sierra, pegando o voo fretado agora para Medellín. Mais umas 4 horas de viagem, tá bom? Chegar lá, quando der eu respondo. Abraço, guri. RF News de volta e ao vivo, 12 horas e 24 minutos. E voltamos a falar sobre a tragédia com a Chapecoense. Em um voo da FAB, devem chegar à Colômbia o prefeito de Chapecó, parentes, advogados e médicos da Chapecoense e da CBF. Todos vão ajudar no reconhecimento das vítimas e liberação dos corpos.
Aos poucos, alguns familiares dos jogadores chegavam ao Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, de onde embarcariam para Medellín. Entre os passageiros, a noiva do lateral Denner Assunção. Os dois casariam esta semana. Ele sempre teve medo. Tinha muito medo dessa turbulência que tinha. Principalmente nos trechos para Florianópolis, sempre tem muita turbulência. Ele sempre teve bastante medo. O pai do lateral Alan Ruschel também viajou. O filho é um dos sobreviventes. Sei que ele está passando por uma cirurgia, não sei a gravidade, a gente não sabe, por isso estou indo para lá. Sei que ele está vivo, é isso. 2 médicos foram enviados pela CBF para auxiliar na identificação dos corpos. Um avião da Força Aérea Brasileira decolou da base aérea de São Paulo com dirigentes e médicos do clube catarinense. A aeronave da FAB fez escala no aeroporto de Brasília antes de seguir para Medellín, levando também representantes do governo, integrantes da imprensa e especialistas em operações de resgate em tragédias aéreas. O prefeito de Chapecó, que deveria estar no mesmo voo que o time e desistiu de embarcar, também viajou para a Colômbia para ajudar na liberação dos corpos. Cada momento que eu vejo uma imagem deles, eu sinto muito, eu prefiro nem ver, porque agora a gente precisa ter a razão para tentar o máximo possível minimizar a dor das pessoas. É isso que nós estamos fazendo. Quem deveria estar também no mesmo voo da delegação era Matheus Saroli, de 25 anos, filho do técnico Caio Júnior. Mas acabou não embarcando porque esqueceu o passaporte e estava sem a carteira de identidade. Outros jogadores também não viajaram com o time. Andrei Ioran, uma das revelações do Campeonato Brasileiro, não foi para a Colômbia por causa de uma lesão no joelho direito. Rafael Lima, Neném, Demerson, Marcelo Boeck, Martinúcio, Moisés e Nivaldo não estavam na lista dos jogadores que disputariam a partida e ficaram no Brasil. De volta e ao vivo com o RF News, 12 horas e 32 minutos. E agora um caso absurdo. Um policial civil morreu após ser confundido com um ladrão e baleado por um soldado dos bombeiros. O crime aconteceu na zona leste de São Paulo. A gravação mostra o policial civil caminhando pela rua Aldino, na Vila Formosa, zona leste de São Paulo. É quando o policial militar de folga surge com o carro dele. Quando se aproximam, o investigador parece levar um susto e corre para se proteger atrás de um carro estacionado. Ele havia acabado de ser baleado. O policial civil cai na calçada. O soldado da PM desce do carro e vai até a esquina. Depois volta ao local e fica parado ao lado do investigador ferido. Eugênio Fernando Gonçalves chegou a ser levado para o hospital, mas morreu. Essa confusão, que terminou em morte, começou por causa deste carro roubado na região da Avenida Berrini, na zona sul de São Paulo. 2 policiais civis estavam vigiando o local quando 2 bandidos chegaram com esse carro prata para buscar o veículo roubado. Eugênio teria tentado prender os suspeitos e atirou. Os ladrões fugiram, mas o tiro acertou de raspão esta mulher que estava na rua. O investigador que trabalhava com Eugênio disse que nesta hora eles se separaram. Eugênio ficou no local e foi para a rua de cima de onde estava o carro roubado, como mostra a imagem do circuito de segurança. O investigador passou a perseguir os suspeitos e conseguiu prender um deles. Logo em seguida obtive a informação de que meu parceiro estava baleado. Voltei ao local com essa pessoa detida. Lá tomei ciência de que realmente ele havia sido baleado por um policial militar. Segundo o investigador, ao menos 5 tiros acertaram o policial civil. Assim que voltou ao local, o suspeito, que havia sido preso e estava algemado no carro, conseguiu fugir. Uma moradora da rua indicou que ele tinha acabado de entrar num veículo com caçamba branco. E esse veículo eu consegui visualizar, mas pedi auxílio de viaturas que estavam lá da Polícia Militar, eles foram atrás, no encalço desse veículo, mas não o encontraram. O policial militar Reinaldo Renato da Silva trabalha como bombeiro. Ele foi levado para esta delegacia, onde policiais civis e militares permaneceram até a madrugada. Reinaldo contou por que foi atrás do policial civil. Viu uma senhora sendo alvejada por um indivíduo. Esse indivíduo corre. Ele se dirige até a vítima, uma mulher. Vai até o carro dele. Vê uma pessoa correndo com arma em punho, ele vai atrás dessa pessoa e a pessoa entra a uma rua à direita, ele aborda essa pessoa, dá voz de polícia e essa pessoa leva a mão à cintura.
e nesse momento ocorre uma troca de tiro entre eles. Na imagem não dá para perceber se o policial civil tentou sacar a arma, como alega o PM. Mas os investigadores não acreditam nessa versão. Para eles, o PM atirou assim que se aproximou do investigador e não teria dado tempo de reação. A Polícia Civil diz que o policial que faleceu tem um tiro pelas costas. Esse tiro foi disparado antes da abordagem? Como foi? Ele falou alguma coisa sobre esse disparo? Não tenho essa confirmação, isso é técnico, é cedo para eu tecer qualquer comentário nesse sentido, mesmo porque isso será apurado, isso será levado a juízo e eu tecer qualquer ação como defesa é aguardar. Eugênio era casado e tinha 3 filhos. Ele trabalhava na delegacia do Brooklyn, na zona sul de São Paulo. Aproximadamente 1 ano que trabalhamos juntos. Totalmente trágico. Não tenho nem o que dizer. Para ele era um bandido, ele lamenta, depois que ficou sabendo disso, nós também lamentamos como sociedade. Isso para nós é uma perda, a morte de um policial. Não sabemos as circunstâncias, o que o policial estava fazendo lá ou deixou de fazer, mas nós frisamos aqui que tanto o bombeiro militar quanto nós, digo como sociedade, também estamos em luto pela morte de um policial. O gerente de uma loja forjou um assalto ao próprio comércio. Câmeras de segurança registraram toda a mentira. Preste atenção no rapaz que aparece no vídeo. Ele é o gerente de uma loja de roupas de um shopping da zona norte de São Paulo. Gabriel Felipe dos Santos parece inconformado. Ele senta, bate no chão e é amparado por uma mulher que entra na loja. Toda a revolta teria sido em consequência de um assalto. Gabriel teria sido rendido e feito refém por bandidos. Mas a polícia acabou descobrindo que aquilo tudo não passava de uma farsa. Gabriel, na verdade, forjou o assalto da própria loja. Os investigadores começaram a desvendar a farsa quando analisaram imagens dos circuitos de segurança. O carro prateado aparece à esquerda do vídeo. 2 homens descem e em seguida aparecem andando pela calçada. Gabriel está de camiseta e boné pretos. O outro é Danilo Carvalho Gomes, o suposto ladrão. Neste outro ângulo, dá para ver os dois atravessando a avenida e passando pelo portão do shopping sem serem incomodados pelo vigia, depois de mostrar alguma identificação. Aqui, a dupla sobe a escada rolante. Em seguida, o gerente abre a porta da loja e os dois entram. Um deles pega uma mochila e em seguida os dois vão até o caixa. Eles pegam várias peças de roupa e R$5.000 e colocam dentro da mochila. Em seguida, a dupla vai para a parte dos fundos. Repare quando Danilo amarra as mãos do gerente numa grade. O circuito de segurança mostra o momento exato da farsa e os minutos seguintes. Com a boca, Gabriel tenta soltar o nó. E 8 minutos depois, a falsa vítima consegue se soltar. Enquanto isso, Danilo vai embora sozinho, carregando a mochila. Ele desce a escada rolante e sai pelo mesmo portão. O carro usado na ação foi apreendido na casa de um deles. Nenhuma arma foi encontrada. RF News de volta e ao vivo para todo o Brasil. Agora são 12 horas e 48 minutos. Imagine ter um trabalho sem salário digno, sem dia certo para receber e com equipamentos que colocam a vida em risco. Isso é o mínimo, mas é a situação dos policiais do Rio de Janeiro, que são penalizados com a crise financeira do Estado, mas nem assim deixam de atender a população. E não por acaso são chamados de heróis, os heróis do Rio. Encosta aqui, ó. Vamos de trás. Encosta aqui na sua parede. Aqui, encosta aqui na sua parede. Com quantos tiros é feito o dia de um PM no Rio de Janeiro? É prioridade. Zona Norte, Zona Sul, não importa. Numa curva, o que era paz pode virar guerra. Ser recebido a bala nas comunidades já não é o que mais preocupa o sargento da Silva, da Polícia Militar. Ser atacado virou rotina, mas contra-atacar também. Aqui a carga e o dinheiro. Bota a mão na parede, O problema é que a crise financeira que o Estado enfrenta enfraquece as polícias. São carros parados sem bateria, armas velhas e munição insuficiente. Temos aí uma declaração de guerra, que já está declarada, embora já está acontecendo, mas não declarada. Os policiais ainda têm que conviver com salários baixos e pagamentos atrasados, situação que pode piorar com o pacote de medidas anunciado pelo governador Pezão.
Enquanto isso, do outro lado do morro, na mão do inimigo, fuzis novinhos estão prontos para ser usados. A fragilidade imposta aos policiais é imensa. Da Silva, por exemplo, é pai de 2 filhas com necessidades especiais. E é com elas que o policial mais se preocupa. Falou, minha filha, quem é o seu herói? Ela não fala, né? Ela, pá. Aí, papai é feio, as meninas, não. Não. Aí eu falo assim, aí já vem logo dar um beijo. É a inocência da criança, né? É o amor, né? Nem de folga, em casa, a tensão diminui. O PM está de sobreaviso. Basta um chamado para arrumar a farda e encarar de novo o perigo. A nova rotina do policial envolve patrulhar uma das regiões mais evitadas pelas forças de segurança do Rio. Trabalhar numa unidade de polícia pacificadora, uma UPP como essa aqui do Complexo do Alemão, significa se equilibrar entre 2 mundos muito diferentes. O da aparente segurança e tranquilidade por estar numa base da polícia, usar farda e colete à prova de balas, e o do abismo da incerteza, toda vez que acaba o plantão policial e normalmente começam as ameaças. No caso de Da Silva, é só pesquisar na internet. Na Baixada Fluminense, são vários muros pichados, com uma única promessa: assassinar o policial. E a ameaça vem com uma assinatura. Quantos policiais o senhor perdeu na sua carreira já? Bom, em serviço, 2 policiais. Conselhos para deixar a profissão, Da Silva já ouviu aos montes, mas a resposta é sempre a mesma. Em alguns momentos eu fico cansado, desgastado, porque é muitas coisas, né? Muitas tarefas, mas eu reencontro o equilíbrio e tal e vou à luta de novo. Declarações semelhantes são comuns nessa corporação de 50 mil homens, apesar da rotina cada vez mais vulnerável. Nós ficamos muito expostos porque você tem 2 encostas, né, que são N possibilidades para que a gente se torne vulnerável a um disparo de arma de fogo. Na própria sede da UPP do Alemão, é fácil encontrar lembranças dos ataques e dos confrontos. Tiros de fuzil gravados no concreto, coisa de bandido, porque a população reconhece o trabalho da Polícia do Rio. E na falta de investimentos públicos, sobram aplausos. Numa das mais temidas comunidades do Rio, a convicção é a mesma. Se a polícia é feita de homens, é por eles que ela continuará de pé, apesar da crise. Amo a minha profissão, amo a minha farda, gosto muito, amo o que eu faço. Levanta a mão, levanta para tomar nos peitos, mão na parede. Chega a emocionar a dedicação desses homens, né? Amanhã tem a 2ª reportagem especial dessa série. E para encerrar essa edição, eu vou mostrar uma daquelas histórias que o RF News adora contar. Um grupo de universitários de Campinas promoveu na noite de ontem um desfile para lá de especial que ganhou o nome de Hope is the New Fashion, ou seja, esperança é a nova moda. Na passarela, crianças na luta contra o câncer, que por alguns minutos se transformaram em heróis e personagens dos contos de fada. A reportagem é de Graziela Félix. Na passarela, os destaques da Disney. Dando vida a estes personagens estão crianças que têm uma linda história de superação. Todos os modelos que estão dando este show estão fazendo tratamento contra o câncer. Eles são atendidos pela APAC, a Casa Ronald de Campinas. Foi extraordinário. O envolvimento das crianças, dos estudantes, dos professores, da sociedade que, por meio de mídia social, ficou sabendo do acontecimento do evento. E foi uma oportunidade única para as crianças poderem sair da rotina do tratamento, né? O dia a dia, que já é um dia a dia muito estressante, junto com as famílias também, porque as mãezinhas, os pais, enfim, os acompanhantes puderam participar ativamente e poder enxergar esse lado do lado da temática infantil, da possibilidade, da oportunidade, do sonho e da realização de um sonho. O evento foi promovido por alunos e professores da ESANC, a Escola Superior de Administração, Marketing e Comunicação de Campinas. A Viviane é aluna da mestre de moda e deu um duro danado para que tudo isso fosse realizado com sucesso. A gente teve menos de uma semana para fazer as roupas. Claro que a gente foi avisado bem antes,
Só que aí teve alguns problemas que a gente teve que superar para poder conseguir. Mas deu tudo certo. Um desfile lindo com modelos que são exemplo de superação. Lá fora, tudo dando certo, mas aqui, ó, nos bastidores, a maior correria. O responsável por tudo isso é o professor Beto, que está aqui cuidando dos últimos detalhes, porque tem gente que ainda vai subir na passarela. Últimos detalhes, correria total. O desfile está rolando lá e a gente está aqui nos bastidores organizando o pessoal que ainda vai entrar. É uma correria, mas vale muito a pena o resultado, ver a cara dessas crianças, ver o rostinho delas, o rosto do público, a plateia curtindo, não tem preço. Agora, uma informação interessante: tudo do desfile, tudo que a gente viu, tudo que a gente está vendo, foi conquistado por meio de doação. Absolutamente tudo. Dos pequenos detalhes até as coisas mais grandiosas que vocês podem ver nesse desfile, tudo a partir de doações, de uma mobilização de alunos, professores, da sociedade, de muita viralização dessa causa que foi tão importante pra gente. Um evento solidário que trouxe aprendizado para todos os envolvidos. Para os alunos, foi muito mais do que a oportunidade de vivenciar na prática o dia a dia da profissão. E para a entidade, foi um momento único, que comprova que o trabalho feito por ela está no caminho certo. Bom, primeiro que tinha uma das crianças que o sonho dela era ser modelo. E como meu sonho foi sempre fazer moda, eu falei assim, eu tenho que realizar o sonho dela, a gente tem que fazer alguma coisa. Tanto por ela, tanto para as outras crianças, que é um dia diferente e que vai sair da rotina deles que eles têm. E vai ser um dia que foi especial para todo mundo. E acredito que eles vão dar pro resto da vida e eu também. Uma experiência única que eu nunca vou esquecer. Mostra efetivamente a oportunidade e a realidade de que sonhar é possível e faz bem e colabora com o tratamento, colabora com a oportunidade de um futuro melhor. Enfim, é extraordinário, é um divisor de águas, sem dúvida nenhuma. Nós temos muitas oportunidades de poder oferecer para as crianças situações fora do padrão de tratamento, mas especificamente nesse evento, a oportunidade ela se amplifica muito mais na medida que mexe com sonhos e realiza os sonhos. Lição de vida também para todos nós. Que a proximidade do Natal e o exemplo destes alunos nos inspirem a fazer sempre o bem. Com certeza, é uma época muito interessante para realizar esse tipo de ação, porque acho que os corações ficam um pouco mais brandos, mais calmos, as pessoas elas tendem a ajudar mais o ser humano, né? Então, essa ação pega carona nesse espírito natalino aí que a gente está vivenciando, né? Essa energia gostosa, e a proposta é manter essa energia de doação, de solidariedade para todos os dias do ano. Sorrisão lindo, né? E assim o RF News termina aqui. Uma excelente tarde para você e a gente se encontra amanhã.